Boa tarde a todos, prazer ter vocês aqui nessa nova experiência que a gente está fazendo, de passar um pouco do nosso conhecimento em cima das pesquisas e do material, extenso material que a gente tem. Com a gente aqui está a Cristiane e Maria Paula, que vão ajudar a gente com as perguntas que vocês quiserem fazer. O nosso objetivo é compartilhar um pouco de um trabalho grande que fizemos desde o final de 2015, onde pegamos mais de 15 mil ações que estavam colocadas no nosso sistema e fomos fazendo um trabalho de garimpo em cima dessas 15 mil ações. E fomos fazendo também um trabalho de identificação da eficácia dessas ações dentro de cada uma daquelas áreas dos nossos clientes. A ideia era a gente tirar um monte, mas um monte mesmo, de boas ações que a gente pudesse compartilhar com os nossos clientes e criar um material e um produto novo. Mas vamos lá falar um pouquinho de algumas verdades que a gente conseguiu confirmar e algumas mentiras. Na verdade, uma mentira e uma meia-verdade, a gente vai falar disso depois. Uma coisa que ficou assim bastante claro para a gente é que quanto maior a frequência da pesquisa, melhores são os resultados. De onde a gente tirou isso? Não é porque a gente quer vender pesquisa, não, absolutamente. Mas vamos lá. Primeiro, a gente identificou qual é a frequência média com que os nossos clientes fazem pesquisa. Então, a gente viu que no intervalo de a cada 6 meses, a gente tem 6% dos nossos clientes fazendo pesquisa nesse intervalo. Às vezes, é uma pesquisa que a gente chama uma pesquisa âncora, que ele tem uma pesquisa âncora daí a 2 anos, mas daí a 1 ano, mas em 6 meses ele faz uma pesquisa intermediária para coletar alguma informação mais. Isso 6% dos clientes. 52% dos clientes trabalham com intervalos de 12 meses. 10% dos clientes com intervalos de 18 meses e 32% a cada 2 anos. Tá? E aí nós separamos esses clientes em 2 grupos. Aqueles que fazem pesquisa com intervalo de até 12 meses e aqueles que fazem pesquisa de 18 meses ou mais. E a gente fez o trabalho de tirar a média da favorabilidade, do resultado geral da satisfação dessas pesquisas, separando nesses 2 grupos, até 12 meses e mais de 18 meses. A média da favorabilidade do grupo até 12 meses é 67%. Do grupo mais de 18 meses, 62%. A gente tem uma diferença de 5 pontos percentuais entre esses 2 grupos. É uma prova final e cabal? Não, não é, mas é um bom indicativo de que a frequência manda. Mas não adianta eu fazer o trabalho com uma frequência, o trabalho de pesquisa com uma frequência muito alta, se eu não tenho a possibilidade de colocar um plano de ação andando. Então, o que vai mandar, na verdade, é a velocidade com que eu implemento um plano de ação. Eu não vou definir o ciclo da pesquisa e definir a velocidade que eu implemento. Eu tenho que definir a velocidade com que eu implemento a ação. Eu tenho que implementar rapidamente. Eu tenho que fazer que a ação chegue lá na ponta de maneira rápida. Tá? Mas vamos tomar atenção. Um ponto que a gente enxerga, isso a gente já tem identificado no mercado, em alguns clientes, é que pode existir uma fadiga ou um descrédito quando a gente faz pesquisas com frequência muito alta. Tem clientes que tentaram implementar a cada 3 meses, levando um novo questionamento, mesmo que seja pontual, as chamadas pesquisas foco, as pesquisas pulso ou os termômetros. É bom no início, porém, com o passar do tempo, pode cair no descrédito, porque a velocidade de se implementar, as ações serem percebidas, precisa ser muito alta. Você precisa estar com uma equipe muito redonda para implementar a ação e para recolher a informação dessa ação, pós-pesquisa. Tá? Primeira verdade. Vamos lá. Pois não, pode falar, Cris. Álvaro, chegou uma pergunta aqui no nosso canal de e-mail em paralelo,
que é interessante estar ligado ao tema do que você está dizendo aí. A Valentina Ribeiro pergunta assim: como eu faço para convencer meu diretor de que a pesquisa precisa acontecer com mais frequência? Boa pergunta. Vamos ver se eu sei responder. É interessante você levar esses dados. Esse é um dado interessante para você mostrar. A gente vai disponibilizar essa apresentação para todos que participaram do seminário. E a gente tem condição de apresentar para ele, com esses dados, o aumento da favorabilidade totalmente ligado à frequência da instalação, não da pesquisa, mas a instalação de um processo de plano de ação que tenha começo, meio e fim. Uma das outras verdades que a gente vai falar mais para frente diz respeito ao plano de ação. O plano de ação bom é plano de ação curto. E às vezes não se implementa uma nova pesquisa, não se sai para fazer uma nova pesquisa, porque não conseguimos implementar todo o plano de ação. Aquele plano de ação gigante, com não sei quantas ações desmembradas, um deployment infinito. A gente sabe que os gestores não têm tempo para isso, o RH não tem tempo e nem perna para acompanhar esses planos de ação, porque a quantidade de ações ineficazes que são colocadas dentro do plano de ação é uma quantidade de energia gigante que está se desperdiçando. Então, o caminho de criar uma frequência de pesquisa maior, ele pode passar por você fazer planos de ação que sejam menores e mais eficazes, e sejam muito objetivos, muito cirúrgicos. Tá? Então, talvez por aí você consiga trabalhar junto a seu diretor essa ideia de uma frequência mais alta de implementação de uma pesquisa. Ok? E só lembrando, a gente não faz pesquisa para fazer pesquisa, a gente faz pesquisa para medir se estamos no caminho certo. Né? Então a pesquisa ela é uma ferramenta única e exclusivamente, tá bom? Segunda verdade, plano de ação com a equipe envolvida é mais eficaz. Olha o que nós fizemos. Nós fizemos um estudo com 18 clientes durante 3 aplicações. Entre a aplicação de um ano e o outro, esses 18 clientes tinham os gestores como principais vetores da implementação, da construção e implementação de seus planos de ação, de um ano para outro. E no terceiro ano, esses 18 clientes entraram no processo de chamar as equipes para que os planos de ação fossem construídos e implementados sob a gestão da equipe. Tá? E o que aconteceu? De um ano para outro, do primeiro ano para o segundo ano, onde os gestores estavam responsáveis por construir e implementar as ações, a gente teve um acréscimo de favorabilidade de 3,6 pontos percentuais, na média, de um ano para outro. Quando as equipes foram envolvidas, isso é, do segundo ano para o terceiro ano, o acréscimo de favorabilidade médio nessas 18 empresas foi 5,2 pontos percentuais. Sem dúvida, quando eu coloco a equipe para trabalhar junto, desde que o gestor tenha capacidade para manejar, gerenciar e entenda o papel dele dentro dessa equipe, as pessoas saem da posição de simplesmente espectadores, né? As equipes que na posição de espectador vão bater palma ou vaiar, é isso que eles vão fazer, mas eles passam para atores dessa história. E isso é um ponto fundamental. Ele vai olhar com muito mais boa vontade para aquelas ações que foram criadas e estão sendo implementadas por eles, e também vão ter uma responsabilidade maior na construção do clima de suas áreas e da empresa como um todo. Tá? Segunda verdade, quando as equipes estão juntas, o bloco de construção ele fica mais coeso, ele fica mais sólido. Ok? Terceiro ponto, terceira verdade, comunicação é tudo numa pesquisa.
numa pesquisa e pós-pesquisa também. De todas as etapas da comunicação que a gente tem numa pesquisa, desde a comunicação que vamos ter uma pesquisa para os líderes, o anúncio formal para a equipe inteira, os anúncios que está chegando o dia, os lembretes, o agradecimento de participação, a apresentação de resultados para a empresa inteira, para os líderes, os próximos passos, as construções dos planos de ação, o acompanhamento do plano de ação, tudo isso precisa ser muito bem comunicado. Tá? Dentro das empresas que têm um processo de comunicação muito consistente, a gente nota um engajamento, um número de respondentes maior, indicadores de favorabilidade maior, indicadores de efetividade de plano de ação e cumprimento de plano de ação, isso efetivamente eu cheguei ao final do meu plano, muito maior também. Então, usem todo tipo de comunicação que vocês têm. Reunião com diretores, vídeos, cartazes, blogs, seja lá o que for. Usem muito isso. Os caminhos de comunicação hoje, com WhatsApp, redes internas e tudo mais, tudo isso facilita demais o tráfego de informação e a chegada da informação que retorna para o RH e para a diretoria com muito mais eficácia. Então, usem de uma maneira rica o foco de informação de vocês. Tem um case interessante de um cliente nosso, uma indústria multinacional de equipamentos pesados do interior de São Paulo, mais ou menos 200 colaboradores, e que, perdão, tinha a necessidade e foi identificado que eles precisavam trabalhar melhor a comunicação, foi um dos drivers identificados numa das pesquisas, e eles fizeram um redesenho da intranet deles, comunicaram planos de incentivos internos para todos os gestores, dos gestores com obrigação para comunicar periodicamente para toda a sua equipe. Eles criaram um processo que se chamou de comunicação alinhada. Eles encaminham os comunicados mais oficiais para os gestores em papel. O gestor tem que pegar o papel, ler para a sua equipe, todos no mesmo dia, na mesma hora, porque isso faz com que a informação chegue de uma maneira mais objetiva e com menos ruído. Isso é acompanhado também. Eles implementaram um processo de avaliação que existia só dentro da estrutura de gestores, criaram um processo de avaliação para todos os níveis e, logicamente, aumentou a frequência de feedback e criou uma necessidade e uma obrigatoriedade da existência do feedback, porque você criou o processo de avaliação. Com isso, de um ano para outro, eles conseguiram subir no indicador geral deles, que já era muito bom, subiram 8 pontos percentuais. É um número muito legal, esses 8 pontos percentuais, principalmente quando se já tem uma empresa que trabalha num nível de satisfação alto. Então, comunicar dentro de todo o processo de gestão de clima é muito rico, tá? É muito importante. Então, número 3, comunicar é tudo. Número 4, plano de ação bom é plano de ação curto. Aquilo que eu havia falado na resposta para Valentina. Por que a gente fala isso? Bom, fizemos um estudo com 84 coordenações, são áreas, algumas chamavam coordenações, outras não eram coordenações, mas eram áreas que tinha gestor com a sua equipe abaixo. Equipes de 12 a 40 pessoas. E fomos identificar o número de ações cadastradas por área. Então, dessas 84, fomos identificar o número de ações cadastradas por área. E vimos e separamos em número de ações cadastradas. Fizemos um grupo com até 2 ações e um outro grupo com mais de 2 ações. Tinha algumas áreas com 15, 16 ações cadastradas, uma coisa que, obviamente, nunca você vai conseguir chegar ao final, porque o gestor, ele não tem isso como sendo sua única atividade.
Isso é uma das obrigações dele. Bom, o crescimento da favorabilidade de um ano para outro, naquelas áreas, coordenações ou seções, que tinham até 12, até duas ações cadastradas, foi de 11 pontos percentuais. E aquelas que tinham mais de 2 ações cadastradas foi de 6 pontos percentuais. Sem dúvida, se você gasta energia bem gasto em uma ação, em 2 ações, e o limite da energia que a gente tem para gastar não é grande, ele está totalmente balizado. Se eu desperdiçar ou distribuir essa energia toda em muitas ações, eu vou ter problema para chegar ao final das ações. Plano de ação bom é plano de ação curto. 5, quinta verdade. O desenvolvimento é que manda. E eu estou falando aqui do desenvolvimento profissional. O quanto é importante a percepção de que eu estou me desenvolvendo nessa empresa. Eu estou crescendo nessa empresa. Vamos lá. O que a gente fez? A gente pegou, num trabalho que a gente faz todo final de ano, a gente coleta todas as informações das empresas que fizeram pesquisa conosco durante o ano. Normalmente a gente faz isso em fevereiro. E criamos o que a gente chama de Data Clima. Data Clima é pegar todas as informações de todos os respondentes de todos os nossos clientes e agrupamos isso dentro de um balaio só e vamos trabalhar isso como se fosse uma única empresa. E aí a gente tem 150 mil observações, 200 mil observações e vamos fazer uma análise de correlação. Identificar, dentre todos aqueles aspectos que medem satisfação com os processos, satisfação com o recrutamento e seleção, com o processo de desenvolvimento, com o processo de salários, benefícios, desenvolvimento profissional, relacionamento entre áreas, relacionamento com a liderança e daí vai. Cada um dos processos que a gente consegue gerenciar com aqueles indicadores de engajamento. Se ele tem orgulho, se ele recomendaria, se ele não trocaria, se ele está satisfeito, se ele quer ficar lá por muito tempo ainda, e daí vai. O que a gente quer saber é quais aspectos mais estão correlacionados com formação de vínculos. Dentre todos os 50 e tantos, 60 e tantos, dependendo da pesquisa, aspectos que a gente está pesquisando, quais aqueles que estão mais relacionados com formar vínculos com a empresa. E aí, num eixo, a gente coloca essa correlação, um número que varia de 0 a 1. Quanto maior a correlação, mais aquele aspecto está ligado com formar vínculo. No outro eixo, a gente coloca a importância, o quão importante é aquele atributo, que a gente sempre coleta a importância, além de coletar a satisfação com um determinado atributo, com o treinamento, com salários, etc. A gente pergunta também o quanto isso é importante para ele. Isso aqui é a média da importância, isso aqui é a média da correlação. Tá? Então, criamos aqui 4 áreas de interesse. Em 2004, talvez alguns de vocês nem eram nascidos, em 2004, quando fizemos essa análise pela primeira vez, o bloco de desenvolvimento se posicionava basicamente aqui no meio. Ele tinha uma correlação um pouquinho acima da média ou na média, e uma importância entre média importância para média baixa importância. Isso em 2004. Levando em consideração essa mesma análise que a gente fez de correlação no Data Clima, que a gente fez em 2016, a gente fez todos esses anos. Agora, em 2017, nós fizemos o Data Clima 2016, a gente notou, e vem notando, que essa nuvem continua subindo. Isso vem ganhando cada vez mais relevância na construção do vínculo entre empresa e pessoa,
entre colaborador e empresa, vem ganhando importância, vem ganhando relevância os aspectos de desenvolvimento. É a possibilidade dele crescer na empresa, ele ter espaço para contribuir, ele ter caminhos de crescimento profissional ali dentro. Então, fundamental para que a gente tenha conexão hoje, e você pode pensar que isso é um fenômeno de geração X, milênios e etc. Pode ser, sim. Mas o processo de crescimento e de desenvolvimento, em cima de alguns estudos que a gente acompanhou e conseguimos recuperar, ele vem sendo consistentemente elevado, ele vem sendo agregado a uma camada de correlação mais alta, já desde a época de 1970. E aí muitos de vocês não eram nascidos mesmo. A primeira análise que foi feita disso foi em 1964, e isso foi percebendo que esses dados foram ficando cada vez mais impactantes na criação de vínculos, porque esse conceito de engajamento, ele nem era muito definido naquela época, mas desde lá já se percebia esse aumento. Quinta verdade: se as pessoas percebem que estão se desenvolvendo, elas tentam e querem e têm a intenção de ficar mais tempo ali, porque elas veem que aquilo vale a pena. Vamos lá. Uma mentira, que é o nosso sexto tópico aqui. Gestores conseguem construir sem ajuda um plano de ação efetivo. O que a gente... Isso aqui poderia ser verdade se a gente tivesse o alguns antes da frase. Alguns gestores conseguem. Mas a gente pode dizer que a grande maioria não consegue construir sem ajuda um plano de ação efetivo. Tá? O que nós fizemos? Entrando naquelas 15 mil ações, e esse trabalho começou lá em 2015, dessas 15 mil ações que estão cadastradas no nosso sistema de resultados, fomos identificar aquelas que apresentavam o maior acréscimo de favorabilidade de um ano para outro, e também fomos identificar aquelas que tiveram queda ou estabilidade de um ano para outro. Foi um trabalho muito grande, um trabalho gigante. A maior parte das ações que tiveram queda ou estabilidade começam com a seguinte frase: fazer uma reunião para... E aí você pode colocar tudo que você quiser, porque a quantidade de ações que são cadastradas, que eram cadastradas, e que diziam a respeito a fazer uma reunião para discutir o sexo dos anjos, fazer uma reunião para discutir os resultados da pesquisa, a gente pode contar aí que 25% a 30% das ações estavam nesse tipo de redação. Coisas do tipo: para trabalhar coerência da liderança, uma ação colocada foi melhorar em tudo com todos. Um gestor colocou essa ação. Para melhorar o tráfego de informação entre áreas, uma das ações que foram implementadas é aumentar a cumplicidade de outras áreas. Um outro exemplo: para trabalhar compartilhamento de informações, enfrentar o conservadorismo da cultura mineira. É algo que simplesmente não faz o menor sentido quando a gente tem que enfrentar um problema que está no alcance daquela equipe. E o que a gente recomenda? A gente recomenda que se tenha um menu mínimo de ações que seja repassada, razoavelmente estruturada. Ela não pode estar totalmente estruturada, senão o gestor e sua equipe não vai conseguir trabalhar com essas ações. E a partir desse menu mínimo, você que está direcionado para alguns atributos, você consegue direcionar aquela equipe que vai trabalhar. Lembrem
que trabalha em equipe para a construção de ação é mais eficaz. E um exemplo interessante que a gente tem diz respeito a uma indústria multinacional, cliente nosso, de química aplicada na Grande São Paulo, com mais ou menos 1.200 funcionários. O que eles perceberam? Bom, em 2013, eles têm um indicador bastante bom de favorabilidade. De 2013 para 2014, eles caíram 4 pontos percentuais. Aí, nesse ponto, o vice-presidente de RH, ele começou a implementar um processo de reunião com cada diretor para acompanhar a implementação das ações dentro de cada uma das diretorias. Esse foi um ponto fundamental, porque ele chegava com algumas sugestões de ações que ele estudava, o relatório daquela diretoria, e ele patrocinava a implementação de ações dentro de cada uma daquelas áreas. De um ano para outro, eles tiveram de 2014 para 2015, eles subiram 10 pontos percentuais nos resultados de favorabilidade, um crescimento muito grande. De 2015 para 2017, 2016 eles não fizeram pesquisa, eles subiram, ficou menos ali, é mais, tá menos aqui, mas é mais, subiu 4 pontos a mais em 2017. O que a gente percebe? O patrocínio é fundamental. O direcionamento, a ideia do que dá certo, o que não dá certo. Um outro cliente nosso faz uma coisa muito legal, que ele, uma vez por ano, ele faz um workshop com todas os coordenadores, gerentes, o pessoal que tem equipe, e aquelas áreas que tiveram maior ganho de favorabilidade vão apresentar um pequeno case de suas melhores práticas na gestão de clima. Como que eles fizeram para alcançar aqueles resultados. E isso faz com que eles tenham uma disseminação de práticas dentro da empresa toda, que é muito bom, e você consegue fazer o crescimento baseado em conhecimento construído dentro da própria empresa, que é um ponto bem legal. Pois não. Álvaro, chegou mais uma pergunta aqui para a gente, da Simone Lima. Como que o RH pode ajudar os gestores a terem um repertório maior e melhor para fazer gestão do clima de suas áreas? Boa pergunta. Sem dúvida, esse é o papel do RH. O papel do RH não é fazer a gestão de clima, mas dar suporte, dar consultoria nesse caminho. A gente tem um caminho bastante estruturado, que é o RH construir um menu, um manual de boas práticas ou de ações que vão servir para serem implementadas dentro das áreas, trabalhando aqueles temas que são mais recorrentes dentro das pesquisas. Então, se, por exemplo, um dos grandes problemas é relacionamento, trabalho em equipe, vamos pensar assim. Então, o RH ele poderia fazer 2 ou 3 ações, no máximo, não mexa mais que isso, em que ele estrutura de uma forma esse plano de ação com começo, meio e fim, cabeça, tronco e membros, para apresentar para o gestor não ter que inventar a roda. Ele já sai de alguma coisa, de uma ação mais ou menos estruturada, e ele consegue dar um pulo para uma estruturação mais organizada dessa ação, na hora que ele for implementar. Algumas consultorias já têm isso montado, a gente tem um material parecido com isso, mas
o RH, se ele quiser, ele consegue fazer. O que ele precisa é identificar quais os principais temas que aparecem na nossa pesquisa. Quais ações seriam interessantes para o gestor aplicar. A gente tem um cliente que faz uma coisa interessante. Ele disponibiliza esse material dele direto pelo nosso sistema de resultados. O gestor só faz o download, que ele entra com o login e senha dele, o gestor faz o download direto no sistema de resultados. Então ele já tem lá, o seu problema foi isso, isso ou isso, você pode usar essas ações estruturadas aqui. Então esse é uma possibilidade para o RH servir como consultor. Mas, sem dúvida, o gestor, ele é o grande ator dessa história. E ele precisa estar mais preparado. Você só entregar a ação na mão dele é um caminho, mas eu acho pouco. Ele precisa saber como conduzir a sua equipe para envolvê-lo dentro dessa estruturação, sempre envolvendo a equipe. Ele precisa saber fazer isso, ok? Vamos lá, resumindo. Então, fazer pesquisa com a frequência certa, envolver as equipes, comunicar muito bem comunicado, fazer plano pequeno e eficaz, pensar que desenvolvimento é tudo e ensinar os gestores, porque esse caminho de ensinar os gestores é fundamental para que eles saibam implementar ações de uma maneira eficaz. Ok? Essas eram as verdades e uma das mentiras que a gente identificou nessa pesquisa que a gente fez. A gente vai disponibilizar esse vídeo e esse material da apresentação para aqueles que participaram. Quero agradecer demais a atenção de vocês. Um grande abraço.